Eu quero dizer o seguinte, a entrevista do presidente Rueda com exclusividade no sábado... Mas parabéns, hein? Muito bom. Não, e ele também estava a fim de falar. Acho que é importante quando o entrevistado também está a fim de falar, como não era o caso do Yuri Monteiro Alves ontem, né? O presidente do Corinthians. Que, aliás, o Flávio Ortega, você sabe que eu gosto muito de você, cara. Eu gosto muito do Flávio Ortega, viu? Liguei o seu. Mas menos, viu, Ortega? Menos, Ortega. Menos. Você é um grande jornalista. Mas por que houve? Um grande profissional. Agora, segurança do presidente não precisa, né? Para interpretar conteúdo que é publicado, não precisa, meu caro Flávio Ortega. Eu gosto muito dele, cara. É um dos caras. Ele faz aniversário dia 12 de agosto. Ele faz aniversário 9 dias antes de mim. Flávio Ortega. Quero mandar um grande abraço para ele. Mas, segurança do presidente do Corinthians não precisa, né? Para estar, jurado de entrevista, né? Jurado de pergunta. Desnecessário, mas tá aqui realmente minha admiração pelo Flávio Ortega, que é um grande profissional. Mas eu quero falar da entrevista do presidente Rueda. O presidente estava a fim de falar. Só que ele deu uma declaração, que essa declaração ela tem assim, 0% de garantia. Declaração do presidente Rueda. Não há a menor hipótese do Santos cair. Presidente, a situação do Santos ela é dramática. Por isso que o Santos tá assim. Pois é. O presidente acredita que o Santos não tem chance de cair. Pois é, cara. Não, pior é isso. Vocês avisaram pra ele. Não há a menor hipótese, ele respondeu assim. Vocês avisaram pra ele que o Santos tem que fazer 24 pontos, mais do que fez até agora, com menos jogos. A gente sabe, mas ele acha... Ele precisa entender assim, isso. Que pelos reforços que chegaram, o Alfredo Morelos foi contratado, é muito bom, tá? Sim. É muito bom não jogador. Estreou ainda. Vai estrear agora. Não, o Santos fez boas contratações agora na janela. Vamos ser justos não aqui. Muitas. Não, fez boas contratações. Quais, Capri? Jean Lucas e Morelos. O Jean Lucas já tava há algum tempo também, né? Calma. Não, quais? E as outras, Capri? Quais são as outras? O Baço ninguém sabe. O Baço tava no Arouca. Calma, muita calma com ele. O Dodô eu gosto. Eu gosto do Dodô. Então, mas era a terceira opção do Galo, né? Mas entrou também numa fria, né? Entrou num time desarrumado, o Dodô. Sim. Entrou, não adianta, viu? Agora ele tá melhorando, Quem mais? Não. O Júlio Furi, que é um bom reserva. Bom reserva, o volante venezuelano de 35 anos. Calma, porque a questão também, física entendeu? no Brasil aqui, tu chegar e jogar não é assim, né? Exatamente. Mas agora teve a data FIFA, ele vai. Se bem que ele tá na seleção venezuelana. Ele nem joga na quinta-feira contra o Cruzeiro. Mas então eu queria dizer que esse tipo de frase, não há a menor hipótese do Santos cair. É que nem aquela frase do Mustafa Contus quando o Palmeiras caiu pela primeira vez. O Palmeiras não vai disputar a Série B. E a do Eurico Miranda, certo? que eu vou morar onde que ele ia? Na Alasca, onde que era que ele ia morar? Na Sibéria. Exato. Se o Vasco caiu, eu vou pra Sibéria. O Vasco caiu, ele não foi. Ficou quietinho, teve que disputar já caiu 4 vezes. E no mesmo ano, praticamente cravando o Ronaldinho Gaúcho vestindo as cores do Vasco. Lembra disso? Quer dizer, foi um show... Gente, acho que assim... Mas viu, eu cumprimento o presidente Rueda, a gente tem que separar as coisas, né, o Capelanes? E acho que tu tá também pensando dessa maneira, e o Capriotti pensa assim... Eu penso igual a você. Viu, tu tem que separar a pessoa física, o ser humano, do dirigente. Claro. Como dirigente... O presidente Rueda no futebol talvez seja o pior da história do Santos. Eu não acho. Talvez seja um dos. O pior é aquele que foi José Carlos Pérez. José Carlos Pérez é o pior. Odílio Rodrigues. Foi expulso. É que o Odílio ainda, querendo ou não... contratou o Damião e fez a dívida com a Dol. Tudo bem, mas ainda assim conquistou alguns títulos importantes, por conta da negociação com o Neymar. Claro. E contratou o Damião num negócio... Num negócio que o presidente Rueda quitou agora. Foi a pior contratação da história do Santos. Né? Sim, Dói Esportes. Foi a pior contratação de longe da história do Santos Futebol Clube. Agora, o José Carlos Pérez, ele foi empichado, né? Uma das grandes vergonhas. Mas com o José Carlos Pérez, o time chegou a ser vice-campeão brasileiro com o comando do Sampaoli. Aí é a frase do Capriotti aqui que eu repito e endosso. A que preço? A que preço? Então, eu não tô passando pano pro Andrés Rueda. A gente falou, presidente, a sua gestão no futebol é uma piada. E eu acho que ele mesmo reconhece isso agora. Da parte administrativa, se a gente for analisar a questão de dívida, ele pagou do bolso Transferban, o próprio Santos deve muita grana pra ele, obviamente isso vai quitado. Milhões. Isso vai ser quitado ao longo dos próximos anos. Então, assim, o meu ponto de vista é que se o Santos for rebaixado, tá? Santos rebaixado no final do ano, tomara que não, mas se acontecer, ninguém vai lembrar.
ninguém vai lembrar que a dívida deu uma melhorada, deu uma batida, que ele colocou o dinheiro do próprio bolso pra pagar não sei o que lá, não sei o que. Ninguém vai lembrar, Olha vai cair na conta dele. O Bolzão foi campeão da América e da Copa do Brasil. Irmão, mas é diferente. E o Grêmio, gaúcho, mas tá? o Grêmio cair e o Santos cair é diferente. Mas, João, é diferente. João, o último ano dele foi a queda. Foi, sem dúvida. Certo? Não vão lembrar a Libertadores e a Copa do Brasil. A não volta pra Série A é uma obrigação. Tá? Lógico, Então, assim, lógico. o que ficou foi o último ano da queda. Hoje a torcida não pode ouvir falar nele. Mas, então, mesmo ele tendo sido campeão mas da se o América... Santos cair, se o Santos cair, mesmo o Santos caindo, o Odílio Rodrigues continuará sendo o pior presidente da história do Santos. Será? Sim, claro. Não, acho que não, Capri. Claro. O Rueda não tem nada que indique que ele cometeu algum mal feito lá. Pelo contrário. Ele ajudou a pagar. Exatamente. Isso sim. Então, isso é a primeira coisa. O cara tem que estar lá, ele tem que ser honesto. Ele não pode colocar o clube numa situação de risco, como outros colocaram. Por que o Odílio Rodrigues foi expulso do Santos? Por que ele foi mandado embora do Santos? O negócio do Neymar nebuloso e a contratação do Leandro Damião. Até hoje. Ninguém sabe. Cadê o dinheiro do Neymar? Lembra? Isso, então, não dá. Esse aí tá no topo. Tá no topo. Depois, claro, o Rueda, que é um cara que no futebol deixou muito a desejar, vem deixando muito a desejar pelas escolhas que ele fez. Acho que as escolhas que ele fez de gente para estar próximo dele ali foram equivocadas. Mas ele é um cara que tem muita boa vontade, muito desejo em acertar. E acho que essas contratações que o Santos fez agora no meio do ano foram boas contratações. Mas a situação do Santos é muito delicada, muito difícil. Fazer 24 pontos nesse cenário agora é bem complicado, é bem difícil. Eu também acho. O Santos fez só 21. Tem que fazer 50%, não é fácil. Tem que fazer o que não fez até agora. Outra coisa, o Santos, pelos matemáticos, o Infobola fez um levantamento. É claro que isso muitas vezes não se aplica na prática. O Infobola é de rodada a rodada. Tudo bem, irmão, eu sei disso, mas hoje na matemática a gente não pode virar com os números e talvez com a porcentagem. Hoje a chance do Santos cair é de mais de 50%. É preocupante, sem dúvida alguma. A gente fez mesmo uma brincadeira, entre aspas, aqui com a tabela do Santos. Os próximos 5 jogos. A gente falou aqui, se ganhar 2, tá lindo, porque a sequência é muito dura. Agora, o presidente, eu acho assim, Pretzel, sinceramente, o feeling dessa entrevista. O presidente foi bem nas respostas, eu achei. Agora, ele pode deitar a cabeça no travesseiro, de verdade, meu sentimento, tá? Ele tá tenso. E ele sabe que a chance é grande, que isso de fato pode acontecer, por isso que abriu os cofres, tirou um dinheiro de onde nem tinha. Sim. E aí o presidente, ele veio com um argumento que é o seguinte, independentemente da situação, ele não vai ser candidato à reeleição, ponto. Palavras do presidente. Eu acredito na palavra do dirigente nesse caso. Eu nem falo mais sobre isso, porque foi a terceira vez que ele falou. Ele deu risada. Ele até deu risada. Quando eu perguntei, ele deu risada. Foi presente. A gente tem que perguntar porque o futebol ele é cíclico. Hoje o senhor não quer, mas amanhã pode ser que queira. Só que a preocupação é quando o presidente do Botafogo deu uma entrevista a este programa, no nosso primeiro ano de Esporte em Debate. Depois do teu decreto de que o Botafogo tinha acabado. Ele falou, palavras dele, que o Botafogo teve um prejuízo de 90% das receitas para o próximo ano. Você deixa de adquirir, de ganhar, de fazer receita em 90% das possibilidades. E se isso acontecer com o Santos, com um time que tem uma dívida de mais de 500 milhões... Gente, vocês acham que essa boleirada que hoje tá no clube vai permanecer? Vai permanecer? Ah, não, mas o Santos... Ninguém, vai todo mundo pra achar o carro. Mas Série B é outra configuração de time também, então, Capri, né? Certamente não vai ser esse time, se o Santos cair, que vai disputar a Série B. Capri, mas o time já é ruim. O time já é ruim. Mas esse time pra Série B aguenta. Então, mas esse time pra Série B não vai ser mantido, que os caras vão puxar o barco. Você acha que o Soteldo vai querer jogar a Série B? Que o Marcos Leonardo, que tá fazendo uma força danada pra ir embora, vai querer ficar no Santos? Vai ser vendido em janeiro. Mas é nesse padrão de Capri, mas aí pode ser que não suba, e aí? E aí? Se o Santos não subir no primeiro ano de rebaixamento, se for pra Série B, e aí como é que fica? Não tem receita de bilheteria. Aí é hipótese, não tem receita. Né? Não é hipótese. Vamos trabalhar com a possibilidade alta. Sim. Não tem receita de TV. Não tem receita de bilheteria. Patrocinadores é baixíssimo. Série B aqui na Band. O CRB meteu 6-0 no Vitória. O líder. Aliás. O Daniel Manieri tá dizendo que o grande feito do Andrés Rueda, e ele tem razão, não é? Não ter admitido a insolvência do Santos. Isso mesmo. O Santos ia quebrar literalmente, o Santos ia sofrer todas as punições da FIFA, não ia poder contratar mais ninguém. E o Rueda, esse foi o grande mérito do Rueda, foi ter assumido e ter, ali naquele momento, como primeiro impacto, ter tirado o Santos do limbo. Tava no limbo. É verdade. Posso te ajudar? Se é um outro cara, o Santos ia estar enrolado até hoje. Posso te ajudar? Transfer ban. Posso te dar uma ajuda? O Andrés Rueda
quando ele assume, o Santos tinha feito 5 contratações. Sim. Se ele não tivesse colocado dinheiro do próprio bolso... Inclusive o Robinho. Os 5... Pois é, os 5 jogadores não poderiam ser registrados no BID, na Comebol, o que fosse. E não poderiam jogar se ele não coloca a grana do próprio bolso. Uma pena, que eu lamento muito, é que o Santos não consegue fazer receita. O Santos só consegue fazer dinheiro quando vende atleta, como o David Washington e o Ângelo, que são atletas promissores que não tiveram tempo hábil para se tornarem ídolos do Santos Futebol Clube. Por quê? Por uma questão de necessidade, porque acabaram com o Santos financeiramente falando. Quinta-feira é o seguinte, tem que ganhar. Santos e Cruzeiro, tem que ganhar esse jogo. Não, tem que ganhar em casa, tem que ganhar tudo agora. Não, em casa tem que ganhar tudo. Mas esse jogo, esse específico, é uma volta de data FIFA. O Santos tem que ganhar esse jogo. A retomada, é isso mesmo. O Santos não pode... Se o Santos perder pro Cruzeiro... Não, aí caiu. E o Bahia ganhar o seu jogo... Contra quem que o Bahia joga? Com o Coritiba. Estreia do Rogério Ceni. Estreia do Rogério Ceni contra o Coritiba no Couto Pereira. Se o Bahia ganhar do Coritiba e o Santos perder, a diferença sobe para 4 pontos do primeiro na zona. Então tu já perde mais uma rodada, perfeito? É. Então é o seguinte, ó, não dá pra perder pro Cruzeiro, tem que ganhar esse jogo. Não, e outra, né? 10 dias de treino, não é? Pelo amor de Deus. 10 dias de treino. Né? 10 não. Uma semana. 10 não. Que seja uma semana. 3 dias de esses jogadores folga, chegando aí. Vai jogar na quinta, né? Com jogadores novos chegando. Dá pra fazer um trabalho aí pra ganhar do Cruzeiro. E aí a torcida vai fazer aquela pressão na Vila, aquele caldeirão, aquela coisa toda. Tem que ganhar. O Santos tem que ganhar todos os jogos Santos em casa. Santos cai. Capriotti, o Santos vai cair? Hoje, João, sabe que eu não fico em cima do muro. Sim. A minha torcida eterna é que claro. o Santos não caia. Ninguém quer que o Santos caia. Cara, se o Santos cair, é péssimo pra gente. Mas eu tô preocupado. É péssimo pra todo mundo. É o ano que eu tô mais preocupado. Desde que eu acompanho o Santos. É o ano esse é o ano mais... que eu estou mais preocupado. O Santos está fazendo um vestibular danado ao longo dos últimos anos. Nos últimos 3 anos, o Santos lutou contra o rebaixamento para a Série A2, nos últimos 3. E no ano passado, ficou com as calças na mão para não ser rebaixado também. Foi escapar, faltando 3, 4 rodadas, que aí ganhou. E aí deu uma respirada. São Bento e ganhou do Água Santa. Isso. Não, me refiro no Brasileirão. Ganhou aquele jogo com o Carille contra o Grêmio, lembra? E o Fluminense também. Pois é, e o Fluminense. Mas contra o Grêmio no ano retrasado, venceu aquele gol de um zagueiro que eu não lembro o nome, 1-0, que o VAR também chamou a possibilidade de impedimento. E o Grêmio tava caindo. Pois é, então assim, o ponto de vista é esse. Se o Santos não ganhar do Cruzeiro, praticamente abraça, infelizmente, o fantasma do primeiro rebaixamento da sua história. Se empatar e o Coritiba ganhar do Bahia, aí não é ruim. Não é ruim. Porque, mas ele Coritiba já foi, Pretzel. Não foi ainda. Não foi. Difícil, mas, irmão. Não ganha 6 jogos. Acho ganha duro. 6 jogos. O Coritiba, esse vai ser duro se salvar. O Coritiba trouxe 3 jogadores aí. Você viu os jogadores que o Coritiba trouxe? O Samaris e o Slimani. Pô, esses caras são ruins? Não são ruins, não. É que eu tô querendo dizer o seguinte. É pra tentar reagir. Eu acho duro. Curioso. Agora, falamos isso semana passada do Santos. Janeiro de 2021, 2 anos e meio. Há 2 anos e meio o Santos estava disputando o título da Sul-Americana contra o Palmeiras. Não, Libertadores. Da Libertadores contra o Palmeiras no Maracanã. Negócio assim, impressionante. Que loucura, né? 2 anos e meio, como o Santos já com o Rueda como presidente, ele tinha assumido já. Tinha acabado de assumir, né? Mas ele herdou. Aquele time do Santos era espetacular, né? Era um baita time. Aquele que jogou. O time jogou contra o Palmeiras. Era bom time, vai. Era um bom time. Então, o Caio Jorge estava jogando muito bem, tinha o Marinho, né? Esses dois estavam jogando Marinho muito bem. Tava voando. Soteudo voando. O Caio Jorge desandou a fazer gol. Isso. Veríssimo tava na zaga já? Tava Veríssimo na zaga. John no gol. Foi o último título disputado com a camisa do Santos. Sim. Pará na lateral direita, Pará Lucas na Veríssimo, lateral, só pegar a escalação. Era bom time. É verdade. O João Paulo no gol, era o João Paulo. Não, era o John. Era o John. Era o John. O João Paulo jogou a temporada quase que inteira. E aí o John ganhou a possibilidade pra jogar na decisão. Isso, exatamente. E falam que ele falhou no gol do Breno Lopes. Há controvérsias. Dava pra ter feito coisa melhor, mas falhar e tal. Foi um cabeceio maravilhoso. Claro que foi. Ele nunca mais acerte. Não, nunca. Nunca. E foi um jogaço, né? Foi um belíssimo jogo. Foi um jogo ridículo. Não, foi um jogo horroroso, Capri. Infelizmente. A final da Libertadores Palmeiras e Santos foi um jogo nojento. Eu lembro, mas tudo bem. Não tinha torcida, né? Não. Tinha. 20% do estádio. Mas o Bruno Covas. Sim, tinha torcida. Tinha um pouquinho. 20%. Bruno Covas foi pra lá, gerou uma comoção muito grande. Na hora do gol tem um casal tirando do céu. Isso. Não, mas tinha lá 20% do estádio. Mas não era diferente. Não era torcida, vai. Eram alguns gatos pingados que estavam no Maracanã. Foi o último jogo do prefeito Bruno Covas. Exatamente, levou o filho dele.
dele. Ele queria muito acompanhar o Santos. E o Horácio Zanelato lembra aqui que o Cuca era o técnico do Sim, Santos. claro e que que era. é muito por conta do Cuca que o Santos chegou naquela decisão. E muitos falam que foi por muito conta culpa do Cuca que o Santos perdeu aquela decisão, porque ele é expulso e no lance seguinte sai o gol do Palmeiras. Claro que é jogar uma responsabilidade nas costas de alguém que não tem, mas que foi curioso foi. Porque na hora que o Cuca é expulso, pouca gente vai lembrar. Na hora que o Cuca é expulso, o Rony tá jogando lá na ponta esquerda, lá do outro lado. E aí ele vem pro banco de reservas pra tomar água por causa da paralisação. Lance seguinte, ele pega a bola lá na ponta direita, que não era pra ele estar. Ele cruza a bola na cabeça do Breno Lopes, que faz um belo gol. Cara, eu posso falar, me dá uma toalha. Eu tô transpirando conteúdo hoje. Gente, eu cheguei um pouquinho atrasado.